Bem-vindos de volta, pessoal. Sam Raimi acabou de confirmar que há realmente uma chance de Tobey Maguire poder fazer sua versão do Homem-Aranha 4. Eles teriam que dar um título diferente. Mas aqui está a coisa. Na verdade, sabemos qual era a maior parte do enredo do Homem-Aranha 4 original de Tobey Maguire quando eles ainda estavam no meio da produção. Tivemos toneladas de filmagens, primeiros olhares nos personagens, cenas de luta e enredo, então vamos analisar tudo. Se você é novo no canal, certifique-se de se inscrever para receber todos os vídeos. Há um monte de coisas grandes chegando. Os episódios de X-Men 97 começarão em breve. Há uma nova série de TV do Homem-Aranha chamada Friendly Neighborhood Spider-Man que deverá ser lançada ainda este ano. É claro, também farei vídeos de episódios para isso. Mas a grande razão pela qual Sam Raimi está falando sobre o Homem-Aranha de Tobey Maguire para sua versão do Homem-Aranha 4, porque Sam Raimi ia fazê-lo, é por causa do que está acontecendo com o Homem-Aranha 4 do MCU de Tom Holland este ano, e a Sony tentando trazer Tobey Maguire de volta junto com Andrew Garfield para papéis maiores antes de Guerra Secreta dos Vingadores. Você também provavelmente viu recentemente que Thomas Haden Chart, que interpreta a versão de Areia de Tobey, voltou durante Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Também disse que estava positivo de que eles fariam a versão de Tobey do Homem-Aranha 4 em algum momento. Naturalmente, depois disso acontecer em uma convenção recente, um fã perguntou a Sam Raimi se Tobey Maguire teria a chance de contar a história de seu filme do Homem-Aranha 4. E ele disse sim. Eventualmente. Para ser honesto, acho que nunca tiveram a intenção de realizar essa história. Sam Raimi teria simplesmente dito ao fã, sem rodeios, que não, nunca aconteceria. Apenas esqueça. Então, o fato de Sam Raimi estar dizendo, tipo, sim, eventualmente vamos realizar isso, significa apenas que, em algum momento, eles contarão a história de Tobey ou sua história não contada. Nos últimos anos, você provavelmente viu o grande despejo de filmagens e primeiros olhares da versão original de Tobey Maguire do Homem-Aranha 4, quando ainda estavam produzindo, postado por pessoas que estavam trabalhando no filme. O motivo pelo qual essas pessoas começaram a postar todas essas filmagens é porque já haviam terminado grande parte da pré-produção do filme quando ele foi cancelado na época. Há uma espécie de prescrição por aí para ser processado por revelar coisas assim. Como as pessoas que trabalharam no filme não estavam mais preocupadas que a Sony viesse atrás delas com seus atiradores de elite. Sam Raimi tinha terminado a história. Eles tinham um monte de trajes novos prontos para usar. Também explicaram o que aconteceria no filme, porque basicamente sabemos qual era o enredo. Vou explicar o que mudou agora, porque Tobey Maguire e Andrew Garfield voltaram como Homem-Aranha. Como alguns anos atrás, não havia chance alguma de vermos essas coisas. Mas a primeira grande coisa que você provavelmente viu postada em seus feeds que vazou foi o traje de Abutre de John Malkovich. Ele ia interpretar uma versão do Abutre. E eles iriam dizer que ele era chamado de Abutre porque não sobrava nada de suas vítimas além dos ossos. Tipo, era assim que hardcore ele seria durante o filme. Ele ainda teria sido um Abutre baseado em tecnologia, como o Abutre de Keaton no MCU, mas teria uma vibração muito mais orgânica. Como a versão dos quadrinhos do personagem, sua filha. Acredite, ela iria ser interpretada por Angelina Jolie, que também seria uma versão do Abutre durante o filme. Isso é uma pequena parte da luta final. Tipo, eu tenho o vídeo inteiro, mas ele continua e continua. Então você meio que tem a ideia. E bem, mas o que se supunha que aconteceria com o Homem-Aranha 4 é que parecia que eles iriam perder as participações especiais do Tio Ben. O ator que o interpretava não estaria disponível para o filme, e eles também poderiam ter perdido Kirsten Dunst, e não poderiam trazer de volta James Franco porque o mataram durante Homem-Aranha 3. Então, como eles não tinham Harry Osborn e não tinham Mary Jane, eles iriam introduzir Felicia Hardy, a Gata Negra. O Abutre seria o vilão principal e ele lideraria uma equipe Sinister Six com o Dr. Lagarto. Connors dos filmes anteriores do Homem-Aranha ia se tornar o Lagarto. Haveria um pequeno arco de romance com a Gata Negra de Felicia. Ela mudaria de lado, seria um pouco má, um pouco boa. Durante o filme, o Abutre seria responsável por criar o Electro para que esse personagem acontecesse. Você pode ver que eles reutilizaram muitas dessas ideias para o espetacular Homem-Aranha de Andrew Garfield, como fizeram com o Lagarto completo. Então, fizeram o Electro. Fizeram uma parceria em Espetacular Homem-Aranha 2. Mas eles também iriam fazer o Mysterio, o que estão finalmente fazendo agora. Mas seria Bruce Campbell. Então seria uma versão ligeiramente mais velha de Quentin Beck. Ia tentar torná-lo mais íntimo. Encontrar o coração do que tornava o Homem-Aranha ótimo originalmente nos quadrinhos. Eu ia tentar retornar ao núcleo central do personagem do qual me apaixonei e, dessa forma, tentar melhorá-lo. Eles já tinham feito um pouco de pré-produção. Esses eram storyboards reais do filme. E esta é uma parte do roteiro que vou ler aqui.
Então, isso é apenas algumas páginas, mas define o cenário do que estava acontecendo durante o Homem-Aranha 4. Então, o mistério do enredo do Homem-Aranha 4 se torna conhecido enquanto eu leio isso. Vou juntar uma edição com imagens de Tobey Maguire dos filmes do Homem-Aranha. Então faz um pouco mais de sentido. Começamos no céu. Uma pena cai no chão assim que ela faz, uma leva de assaltantes de banco sai enquanto eles olham para cima e veem o Homem-Aranha, balançando-se graciosamente, pousando em uma posição de aranha. Ele derrota os criminosos enquanto os policiais chegam e a cabeça de Teia desaparece na viela. Ele tira a máscara revelando ser Peter Parker. Parker entra no Clarim Diário para revelar que JJ foi removido como Ed e Adria. Toomes assumiu o lugar dele. O Abutre Toomes é um homem endurecido, corajoso e assustado que também não tem senso de humor. À noite, Toomes se transforma no Abutre e começa a roubar muitos bancos pela cidade. Pela manhã, a manchete se espalha pela cidade. Breve retrospectiva. John Malkovich ia interpretar o Abutre neste filme. Então, imagine John Malkovich quando estiver pensando em Adrian Toomes. O Homem-Aranha começa a investigar o caso com um cinto de utilidades equipado com um pequeno kit de crime. Ele tira uma pequena lupa e começa a examinar a cena do crime. Ele nota a pena, a pega. O Homem-Aranha balança para a Universidade ESU à meia-noite, passando a pena por um scanner de DNA. Parker descobre que o DNA pertence a Adrian Toomes. No dia seguinte, Mary Jane chama Peter para almoçar para conhecer seu verdadeiro pai. Peter chega à cozinha do amor com um terno claramente inadequado para ele. Acompanhado de um buquê de rosas, ele deixa cair ao ver o pai dela, Adrian Toomes. Peter e Toomes apertam as mãos. Esta é uma cena constrangedora. Cortamos para o novo apartamento penthouse de Peter e MJ. Os dois estão discutindo sobre a ideia de que o homem não pode ser confiável e que, na verdade, ele é o Abutre. Mary Jane sai irritada. Então, já estão mudando os quadrinhos bastante. Como o Abutre de Adrian Toomes não é o pai de Mary Jane. Mas então, na próxima parte da história, Adrian Toomes acaba causando um acidente na Electrocorp e cria a versão de Max Dillon do Electro. Então ele monta lentamente sua equipe Sinister Six. Então, seria John Malkovich liderando uma versão dessa equipe. A maneira como eles iriam explicar a amizade do Homem-Aranha com a Gata Negra durante os eventos do Homem-Aranha 4 é que Mary Jane ia deixar Peter Parker e se mudar para Los Angeles para se tornar atriz. Então ele ia ficar solteiro. Depois de um tempo, ele pega Felicia Hard, a Gata Negra, cometendo um crime. Eles acabam na cama juntos, começando seu relacionamento. E então ela acaba tentando ajudá-lo a derrubar os Sinister Six. Eu realmente não sei se as pessoas estariam dispostas a aceitar esse triângulo amoroso com a Gata Negra e Mary Jane depois de passarem tanto tempo desenvolvendo esse relacionamento com Mary Jane e toda a drama e coisas estranhas que aconteceram durante o Homem-Aranha 3. O que acabou acontecendo, porém, é que a grande reviravolta do terceiro ato é esta, e a Gata Negra ia trair secretamente o Homem-Aranha porque Adrian Toomes estava mantendo sua irmã refém. Então seria uma grande traição, ela tiraria o tapete debaixo dele mas depois trairia o Abutre novamente e ajudaria o Homem-Aranha a derrubá-lo. Eles acabam vencendo até o final do filme. Mas então Peter pede desculpas a Tia May por todos esses problemas que vem causando, e ele descobre que Mary Jane ainda quer ficar com ele em Los Angeles. Então lembre-se em Homem-Aranha 2, quando ele jogou a fantasia no lixo diretamente dos quadrinhos, Homem-Aranha não mais. Ele faz a mesma coisa na ponte do Brooklyn. Ele joga a máscara da ponte do Brooklyn, então vai para Los Angeles para ficar com Mary Jane. Este é um clipe de Tobey Maguire falando sobre Homem-Aranha 4 apenas alguns dias antes de cancelarem o filme. Eles estavam se preparando supostamente para começar a filmar, mas, se você se lembra, acabaram cancelando isso, reiniciando o personagem com Andrew Garfield. Então, este é ele apenas alguns dias antes de cancelarem esse filme e está fazendo os dois filmes entre os quais preparar você para voltar à grande engrenagem de fazer um quarto filme? Sim, é ótimo. E muda sua perspectiva, é diferente entrar ou? Bem, é sempre diferente. Quero dizer, você sabe, cada filme é diferente. Evoluímos como pessoas, tudo isso. Ao mesmo tempo, há certas dinâmicas e relacionamentos que têm continuidade. Você sabe, Sam e eu, Sam Raimi, o diretor, e quando temos um certo bate-papo ou dinâmica que é divertido e engraçado e adoro colaborar com ele. Então há alguma familiaridade que eu realmente adoro. E também gosto do novo e, ok, como nós processamos, como tornamos mais emocionante, mais divertido. Como evoluímos o personagem e tornamos uma história rica. E como eu faço interessante para mim ir fazer outra coisa. Você sabe? Então, sim, eu aprecio isso também. Eu me divirto com esses filmes. Realmente faço. Então, é de partir o coração assistir a isso.
Se você é um grande fã dos filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire, o motivo pelo qual aquele filme não foi feito é que Sam Raimi sentiu que nunca conseguiram acertar o roteiro. Eles passaram por 3 roteiristas diferentes. Então, quando estava prestes a começar a filmar, ele disse a Amy Pascal, que estava lá, pessoa do Homem-Aranha, produtora na Sony por muito tempo, que ele não queria ter outra situação como Homem-Aranha 3 e fazer um filme decepcionante. Então ele disse a Amy Pascal para seguir em frente e reiniciar o personagem do Homem-Aranha como eles já estavam planejando fazer. E é assim que você chega ao espetacular Homem-Aranha com Andrew Garfield, que eles anunciaram pouco tempo depois. Que pensamento interessante que eles realmente estavam planejando reiniciar o Homem-Aranha tão longe quanto o Homem-Aranha 3. Então eles estavam desenvolvendo o Homem-Aranha há um tempo. Eles estavam planejando lançar Andrew Garfield, espetacular Homem-Aranha. Acho que a Sony estava apenas esperando para ver se Sam Raimi ia desdobrar alguma obra-prima com Homem-Aranha 4, tipo, ok, vamos fazer isso em vez de fazer Andrew Garfield. Mas eles queriam ter Andrew Garfield esperando nos bastidores, apenas no caso de isso não funcionar, o que obviamente não aconteceu. E Sam Raimi reagiu mais tarde surpreendentemente bem ao recasting de Tom Holland também. Ele estava realmente feliz com a ideia de levar o personagem de volta à escola e fazer uma versão muito mais jovem do Homem-Aranha. E estou realmente feliz que a Marvel está levando isso para a escola. Acho que vai ser refrescante assim como meu favorito dos quadrinhos do Homem-Aranha e tenho muita fé que eles realmente entendem do assunto. A coisa engraçada. Assistindo a isso, Sam Raimi já voltou para dirigir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Então já deu a volta completa com todos os easter eggs. Homem-Aranha voltou ao MCU. Sam Raimi voltou para dirigir mais filmes da Marvel. A coisa toda é que Tobey Maguire disse quando voltou, uma de suas grandes observações quando estavam escrevendo todas as suas cenas em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, é que eles não deveriam entrar em muitos detalhes sobre o que havia acontecido com seu Homem-Aranha após os eventos de Homem-Aranha 3, desta forma. São apenas algumas referências leves porque agora que ele estava de volta, havia uma chance de eles realmente poderem fazer algumas dessas coisas. Em uma nova história. Eles já fizeram Abutre algumas vezes agora. Como Michael Keaton acabou de voltar no filme do Morbius. Foi mais uma questão de tempo. Mas ainda há um monte de coisas do Homem-Aranha 4 de Tobey Maguire que eles poderiam incorporar em um novo filme, mesmo que seja apenas parte de algum outro filme em que ele apareça. Sabemos que eventualmente ele se casou com Mary Jane. Eles tiveram uma filha. Essencialmente, é a versão dele de Mayday Parker dos quadrinhos e atualmente em seu universo, ele continua a agir como Homem-Aranha, salvando pessoas. Sua filha parecia ser muito jovem. Então ele ainda não está perto de se aposentar ou algo assim ou passar o manto para ela. Deixe-me saber nos comentários, porém, em que filme você quer que Tobey Maguire volte? A Sony tem todos os tipos de planos de crossover, obviamente, mas Vingadores 6 Guerras Secretas no MCU é provavelmente bem provável, mas foi basicamente o que Andrew Garfield estava falando nas cenas deletadas que eles colocaram na edição estendida de Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Quando eles lançaram nos cinemas, havia uma cena dele dizendo, devemos fazer isso de novo algum dia. Eu pego seu número depois da grande batalha. Fazer isso de novo algum dia era basicamente eles fazendo isso de novo durante Vingadores 6 Guerras Secretas. Mas aqui está o grande lembrete. Se eles eventualmente pagarem a história de Tobey Maguire do Homem-Aranha 4 ou como o que aconteceu com seu personagem antes de aparecer em Homem-Aranha Sem Volta para Casa, como todos aqueles anos perdidos, seria mais provável que eles lhe dessem algum tipo de filme solo ou outro filme maior em que ele seja o personagem principal e apenas incorporar alguma história ou versão dela em um novo filme com um enredo ligeiramente diferente. Se ouvirmos mais alguma coisa sobre Tobey voltando antes de Guerras Secretas, é claro que vou cobrir em um vídeo. Todos os meus episódios de X-Men começarão a ser postados em algumas semanas, então certifique-se de ativar as notificações para o meu canal para não perder isso. Devemos também receber em breve um novo trailer de Deadpool e Wolverine. Apenas porque há tantas participações especiais naquele filme, não ficaria surpreso se houvesse alguns easter eggs dos filmes do Homem-Aranha de Tobey Maguire em algum momento durante isso, mesmo que ele próprio não esteja em Deadpool e Wolverine, como o Deadpool terá seu próprio momento tipo Pizza Time. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo.